Olá, bom dia. Geopolítica em Foco começando nesta quarta-feira, 6 de março de 2024. Você acompanha aqui as principais notícias do mundo com análise do professor, sociólogo e escritor Lejane Birhan. Bom dia, professor. Bom dia, querida Thalita. Bom dia, queridos telespectadores da TVT. Hoje nós combinamos a cor da camisa, né, Thalita? Viu só a sintonia? Os dois aqui de branco, de clarinho. É isso. A gente começa falando um pouquinho sobre a América do Norte. Há uma expectativa grande de que Nikki Haley suspenda sua campanha nesta manhã de quarta-feira, após, é claro, a vitória de Donald Trump na super terça. Trump já obteve vitórias no Texas, na Califórnia, em outros 12 estados, e diante disso, muito provavelmente, Nikki Haley desista da corrida presidencial, só não se sabe se ela vai apoiar Trump, me parece que não. Professor. Essa atualização é feita pelo New York Times, é o maior jornal dos Estados Unidos, está na primeira página, essa é a manchete da primeira página do jornal, e ele dá a vitória em 13 dos 15. Eu já vi outros órgãos dizendo vitória em 14 dos 15, que a Nikki só teria ganho em 1. Mas, independente disso, quando você entra na matéria, você vê os percentuais da vitória desses 13 ou 14 estados, o Trump chega a dar 85% em alguns desses estados, né? Isso implica o número de delegados que eles vão fazendo para esse estado para a convenção de julho. É impossível, matematicamente, a Nikki Haley ter qualquer esperança. Então, 10 em cada 10 analistas, eu venho falando isso, eu acho que ela foi até longe demais, porque muitos outros, muito mais ricos do que ela, na verdade, ela não é uma mulher rica, mas ela tem muito apoio daqueles que não gostam do Trump dentro do Partido Republicano. Mas o financiamento da campanha, da pré-campanha, das primárias, já parou, já tem 2 prévias atrás, né? Mas ela está insistindo, então vamos lá, eu sou uma mulher de palavra e tal. Mas a partir de hoje, é muito improvável que ela continue. E do lado dos democratas, também o Biden está angariando aí um índice grande. Mas aquilo que nós comentamos, aquele ponto na cédula nada a declarar, que é equivalente a voto em branco, tem dado 20% a 30% em todos os estados desses 15 que deram. Então, há um protesto que o eleitorado está fazendo, mandando recado para o Biden pelas primárias, né? Com exceção daquele estado que aumentou de 10 mil para 110 mil votos em branco, o resto tem ficado uma média aí de 20% a 30%, mas é altíssimo para os padrões das convenções, das primárias anteriores, onde também era uma candidatura única. Então, o Biden está recebendo esses recados. Então, está praticamente definido a cédula eleitoral das eleições de 20 de novembro nos Estados Unidos. É igualzinho a que foi em 2020, vai se repetir. Vamos aguardar esse anúncio da campanha de Nikki Haley, que deve acontecer provavelmente nesta quarta-feira. Seguimos acompanhando. A gente vai agora falar sobre o Oriente Médio. Olha só, a Spam TV traz uma análise de um plano dos Estados Unidos para Gaza, legitimar a ocupação e despolitizar o Islã. É o seguinte, esse documento ele foi publicado por uma série de organizações e propõe essa criação de uma entidade privada, que seria o Fundo Internacional para Ajuda e Reconstrução de Gaza, liderado esse fundo pelo Egito, Emirados Árabes e, em particular, a Arábia Saudita. Esse documento americano procura conferir à Arábia Saudita um papel de liderança aí no cenário palestino, o que se traduziria, na visão da Spam TV, dessa análise, na tutela saudita sobre a autoridade palestina, tanto em termos econômicos como na supervisão
dos aspectos religiosos, sociais e políticos, professor? O cessar-fogo nem foi ainda estabelecido, o fim da guerra não está no horizonte e eles já estão fazendo planos para ganhar dinheiro com a reconstrução de Gaza. Em todo lugar é assim. Quando acabou a Segunda Guerra, foi feito um plano de reconstrução da Europa, que entrou para a história com o nome de Plano Marshall. E não pensa que foi dinheiro doado pelos Estados Unidos, foi emprestado para os países europeus, mas isso envolve bilhões de dólares. E em outros lugares, o Iraque foi assim, eles entram, devastam, destroem, depois eles vão e se apresentam para reconstruir. E ganham muito dinheiro. Eles ganham dinheiro com a guerra, vendendo arma e munição. Depois eles ganham dinheiro reconstruindo. Então vão fazer conjuntos habitacionais. Mas o problema não é esse. O problema é que estão alijando os palestinos deste processo. Os maiores interessados na reconstrução das suas casas não participam dos debates. Então, entregam para um outro país, a Arábia Saudita, em que pese a Arábia Saudita se descolando dos Estados Unidos, já entrou no BRICS, etc., mas a Arábia Saudita não tem nada a ver com os palestinos. Os palestinos são uma coisa e sauditas são outra. Eles querem mesmo é ganhar dinheiro. Não, o pior de tudo isso não é só eles não participarem da reconstrução. Discute-se nesse plano quem vai administrar Gaza. E isso, seguramente, a proposta por detrás disso é alijar não só o Hamas desse processo, como também o Fatah, da autoridade palestina, que, mesmo sendo mais moderado, eles não querem saber, eles querem colocar alguém que eles possam manipular, que eles possam mandar, que façam aquilo que eles determinam. Eu conheço a história da OLP. Quando ela foi fundada em 64, os países árabes colocaram para presidir a OLP um advogado moderadíssimo que era completamente influenciado pelos países árabes e não pelos palestinos. Ahmed Shukeri, o nome dele, né? Só 4 anos depois, em 68, é que Yasser Arafat ganhou o Congresso e aí sim a OLP passou para a mão dos palestinos. Agora eles querem fazer uma coisa parecida, colocar um grupo mais moderado ainda, administrando Gaza e Cisjordânia, alijando o Fatah e o Hamas, mas vamos ver, não sei se isso vai se confirmar, não. Temos mais notícias. As Forças Armadas do Iêmen dizem ter atingido navios de guerra americanos no Mar Arábico, professor. São os Houthis que continuam em ação. Olha, eu tenho várias notícias aqui referente ao Iêmen. O Iêmen, Thalita, é um país que não tem marinha. Não tem marinha, fecharam o Mar Vermelho e estão afundando navios que passam lá sem autorização do Iêmen. Eles são os senhores daquele mar chamado Red Sea, né? O Mar Vermelho. Então, os iemenitas são hoje um povo guerrilheiro que mais apoia a causa palestina. E eles estão atacando, não é só navio israelense, eles estão atacando navios dos Estados Unidos e da Inglaterra, que eles fizeram uma aliança, esses dois países, para atacar o país Iêmen. Porque eles não têm o que atacar no Mar Vermelho, porque o Iêmen não tem marinha. Então não tem barcos a serem afundados, né? Então é uma situação. E a última comentário, Houthis é o sobrenome da família. E o líder Houthi, que ficou no lugar do seu irmão, que foi assassinado, agora eu esqueci o primeiro nome dele, é Houthi, ele está sendo comparado com Che Guevara, o novo Che Guevara árabe, quer dizer, um guerrilheiro, lutador que defende os interesses aí dos oprimidos, né, dos pobres, etc. Então, parabéns aí à guerrilha Houthi que está enfrentando o imperialismo, né? Já fechamos esse capítulo Oriente Médio. Hoje a gente faz praticamente um giro pelo mundo aqui, vários continentes contemplados. A gente vai para a América do Sul.
Isso porque marcaram a data das eleições presidenciais na Venezuela. Quem informou foi a diretoria do Conselho Nacional Eleitoral. A eleição acontece em 28 de julho deste ano, professor. Eu trouxe essa matéria, ela é uma matéria que tem só um calendário. E mesmo o calendário que está publicado em vários portais, você tem que ler 3 vezes para entender o calendário. Veja, mas por que um país soberano como a Venezuela, que tem esse CNE igual ao nosso TSE? São 5 desembargadores, o governo igual no Brasil, o presidente Lula nomeia, mas não quer dizer que os juízes são ligados a ele. Aliás, o presidente Lula e Dilma erraram bastante nas nomeações, né? Este conselho fixou finalmente a data, mas, puxa, que estranho. No nosso Brasil, a data da eleição está na Constituição de 88. Primeiro domingo de outubro. É uma data móvel, pode ser 1, pode ser 8, pode ser 12, não tem problema, mas todo mundo sabe a data. E no ano das eleições, ou até um pouquinho antes, o TSE fixa o calendário. Como é que eles fazem o calendário? Eles fazem o calendário contando ao acaso. Bom, a eleição é 8 de outubro, 2 dias antes proíbe, não pode mais fazer campanha, 1 semana antes, não sei o quê. Então, eles vão retroagindo até chegar no início da campanha, que são as convenções, registro de candidatura, prazo de impugnação, etc. Esta senhora que está no vídeo, coitada, é a candidata dos Estados Unidos, ela não vai poder concorrer, né? É apoiada pelo mundo inteiro, mas não tem apoio na Venezuela. Ela está condenada a vários crimes pela justiça e não pelo governo. Quem condena é a justiça. Essa é a tal da Maria Corina. Então, eu quero contar para vocês aqui, são 3 datas importantes nas eleições. A data primeira é quando se apresentam as candidaturas. Aí eles falam apresentar, mas é o registro das candidaturas. Então, de 21 a 25 de março, eu acho que vão ter aí 5 candidaturas, 4, 5, 6 candidaturas, né? Não tem esse negócio de candidatura única. O Maduro vai ter oposição. Depois tem 16 de abril. É a data limite para você, então, se inscrever e tirar o título. Então, para poder ter direito de voto, é até 16 de abril. E, finalmente, a campanha começa dia 4 de maio e vai até 25 de julho. Portanto, 3 dias antes, a campanha para. No Brasil são 2, e a eleição mesmo vai ser dia 28 de julho. Eu não vi no calendário aqui, mas provavelmente deve ser um domingo. Então, finalmente, é muita pressão dos Estados Unidos. Aí a pressão não é só para apresentar o calendário, é a pressão para esta senhora poder participar. Mas eu lamento dizer aos imperialistas aí que esta senhora criminosa, pró-Estados Unidos, né, ela não participará das eleições. É isso. Nós vamos ter muita notícia sobre eleições. Seguimos o nosso giro, a gente fala sobre a Ásia agora. Notícias da China. A China que tem uma semana importante, né? Essa semana agora. É o seguinte, olha, a gente tem um editorial do Global Times dizendo que a meta de crescimento de 5% da China continua a desempenhar um papel vital na economia mundial. É uma estimativa preliminar, ela foi apresentada agora nesse encontro que está acontecendo, né? Na Assembleia Popular Nacional. Tem outro encontro importante também, o professor vai contar para a gente, mas enfim, é um número importante que move de fato a economia global, professor. Estão reunidos desde segunda-feira os 2 órgãos da democracia chinesa. Eu não sei se já falei deles essa semana, porque eu faço tanta live que às vezes até esqueço onde eu falo, né? Mas estes 2 órgãos, um é legislativo, um é a Câmara dos Deputados brasileira, lá chama Assembleia Popular Nacional. Diferente do nosso, o nosso funciona o ano inteiro. Tem poucas sessões, só terça, quarta e quinta, porque os deputados não trabalham segunda e sexta, mas lá funciona há pouco tempo. E
uma semana de trabalho, eles já resolvem tudo, aprovam todas as leis que têm que ser aprovadas. O Xi Jinping, ele faz um discurso perante a Assembleia Nacional Popular. É o maior órgão de poder popular da China, que o Ocidente chama de ditadura, né? Não tem ditadura nenhuma. A China é um sistema parlamentarista. Tanto o presidente como o primeiro-ministro são eleitos indiretamente pelo parlamento. Não há eleição direta. Como não há eleição direta para presidente na Alemanha, na Itália, em Israel e tantos outros que são parlamentaristas, presidente e primeiro-ministro eleitos pelo parlamento. O povo só elege o deputado, porque o sistema não é presidencialista. Apesar da figura do Xi ser muito forte, porque ele é o que menos manda na China. Quem manda é o Li Kang, que é o primeiro-ministro que também discursou neste evento. Mas a outra reunião muito importante que está acontecendo, depois nós reservamos um tempinho para falar do discurso do Xi, é a reunião chamada do Conferência Nacional Consultiva Política do Povo Chinês. É um nome com 6, é bem grande o nome. A primeira reunião desta conferência foi em setembro de 49, um mês antes de Mao Zedong proclamar, dia 1º de outubro, a República Popular da China. Apesar do nome consultivo, esta Conferência Consultiva Política do Povo da China, ela delibera também. Essa de setembro de 49 elegeu Mao Zedong presidente, fixou a bandeira, fixou o hino. Então, ela também delibera, apesar do nome consultivo. E tanto na conferência como na Assembleia Popular, que é a Câmara dos Deputados, 8 partidos participam. Então, não é só... A China não é um modelo de partido único, como foi a União Soviética, como ainda é Cuba, de certa forma, Vietnã. Lá são 8. É o Partido Comunista e mais 7 partidos aliados, amigos, né? Participam do governo. Nesta Assembleia Popular, que nós estamos vendo as imagens, tem 3.000 deputados. Os outros 7 partidos têm 1.000. O Partido Comunista não tem todos, tem 2.000. É uma força muito grande, 2/3. Mas os outros 7 têm 1.000, e tem governos, e participa da administração, e tem ministério. É um governo de frente ampla, que lá chama-se frente única, mas é frente ampla. E aí, finalizo, eles aprovaram a meta de 5%. Na outra matéria do Xi, eu vou explicar melhor o que significa esse percentual. Nossa próxima reportagem é o seguinte: Xi enfatizou o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade. Foi durante, então, como o professor coloca, essa Assembleia Popular Nacional, que é como se fosse aí o nosso Congresso, nossa Câmara. Qual o significado desse anúncio, professor? Bom, sobre os 5%, foi aprovado a partir de um relatório de trabalho apresentado pelo primeiro-ministro Li Kang, que a gente quase não sabe quem é e nem decorou o nome dele ainda, né? Um cidadão médio só sabe o nome do Xi Jinping. Mas ele apresentou uma proposta de 5%. A China vive uma transição entre um crescimento acelerado e um crescimento de médio a acelerado. Então, a China já cresceu a 10% ao ano, 11%, 12%. Aí o pessoal falava assim, crescimento chinês, é quando um país crescia muito, mas ninguém cresce 10%. Nem a China cresce mais 10%. Porque, veja, se você é um país de $1 trilhão, vai para 2, vai para 3, vai para 4. A hora que você chega em 10, crescer 10% é crescer 1 trilhão ao ano, não é fácil. Então, agora eles reduziram o crescimento para 5%. Mas o Ocidente inteiro fica torcendo o nariz contra a China. O sonho deles é que a economia mundial se desaclope, se afaste da China, mas isso seria uma tragédia para o mundo. O mundo entraria em recessão, porque este 5% do crescimento chinês tem um impacto em 30% da economia mundial. Então, aqueles que torcem para a China não crescer tudo isso, é bom que torçam ao contrário, porque isso afetaria muito o desenvolvimento do mundo. Agora, eu quero enfatizar, o Xi colocou 2 novidades no discurso dele, que mesmo eu, como um velho marxista,
Desde 75 eu estudo Marx. Marx fala em forças produtivas. O Xi está desenvolvendo uma teoria nova, novas forças produtivas. O que ele quer dizer com novas? Ele quer dizer uma força produtiva com base na tecnologia industrial de ponta estratégica, associada com a grande novidade no mundo, que é a inteligência artificial. E a China quer, sim, ser o país de ponta nesse quesito, inteligência artificial. Qual é a segunda novidade que ele introduz? Todos nós, o Brasil, o presidente Lula, todo mundo quer desenvolvimento, mas lá não se fala só desenvolvimento mais. Desenvolvimento com sustentabilidade e qualidade. Qualidade de quê? De vida. Então não basta crescer o bolo, é preciso crescer com não devastando e é preciso crescer distribuindo a renda e melhorando a qualidade de vida da população. Então, o Xi está sendo considerado, de todos os presidentes, desde Mao Zedong, e teve muitos aí, o que ficou famoso é o Deng Xiaoping, não chegou a ser presidente, mas ele mandava na China, né? Que ele que introduziu esse modelo que nós conhecemos como socialismo de mercado. Mas o Xi está inovando muito. E ele vem num crescimento político, ele, além de ser o presidente da República Popular da China, é o secretário-geral do partido, mas não só isso. Ele é o presidente da poderosíssima Comissão Militar Central, do Comitê Central do partido. Então, é um homem poderoso, mas ele formula, ele tem ideias, ele está inovando, é o que ele chama de socialismo com peculiaridades chinesas, ou socialismo de mercado. Muita gente não compreende isso. Pô, mas só existe capitalismo de mercado. Não, porque no socialismo não pode ter mercado, no feudalismo não tinha mercado, no escravismo não tinha mercado, por que no socialismo não tem mercado? Então, essa é a grande novidade. O sistema não é mais capitalista, como muita gente diz, é um socialismo, mas ele tem um mercado, e o mercado tem as suas próprias leis e regras. É isso, em resumo, Thalita. Perfeito. Hoje foi realmente um giro pelo mundo. A gente passou por notícias em vários continentes. É isso, aqui no Geopolítica em Foco, na nossa meia horinha, você fica super bem informado sobre as principais movimentações no mundo, com análise sempre do professor Legiane Mirhan. Professor, até amanhã às 10h30. Não, hoje é quarta. Até às 13h30 da tarde, o professor estará comigo no Bom para Todos aqui na TVT, tá bom? Até mais tarde, professor. Espero que vocês também lá. Até, pessoal. Tchau, tchau.